Você nunca pensou que você ia ter uma aula de um capricorniano sobre como ser chato, né? E sabe por quê? Porque a gente não foi educado a ser chato. A gente não entende ser chato como uma coisa boa. O que a gente entende como uma coisa boa é ser bonzinho. E o que é uma pessoa boazinha para comunicação não violenta? É uma pessoa que tá tudo bem deixar de atender as necessidades dela para atender as necessidades dos outros. A gente é educado para ser uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, uma boa filha, uma boa esposa, um bom marido, uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom trabalhador, mas não ensinam pra gente sobre ser autêntico, sobre olhar para as nossas necessidades. Só ensinam pra gente que a gente tem deveres e que a gente tem que ser essa pessoa boazinha. E o que é uma pessoa boazinha? Uma pessoa que desiste de si. E se você quer ser uma pessoa boazinha, uma pessoa super legal, nossa, nunca é chata, sempre solícita aos outros, você tem que se acostumar com a ideia de se sentir muito deprimida, porque você vai ter que desistir de você várias vezes na sua vida. Então eu quero te ensinar a ser chato, quero te ensinar hoje a ser inflexível, a dizer não sim. Sabe por quê? Porque é assim que chamam alguém que não é influenciável pelos outros, que diz não. Uma pessoa que quer olhar para as próprias necessidades antes, entende? Ela é chamada de inflexível, ela é chamada de muito chata, uma pessoa que, né? O que a pessoa está querendo dizer? Ela está tentando influenciar culpa em você, vergonha, para você fazer as coisas da maneira que atende às necessidades dela. Esse vídeo não tem como intuito fazer você ter uma mentalidade de nossa, tá todo mundo contra mim. Não é essa a ideia, né? Então, cresce disso, não é nada disso. Quando uma pessoa pede algo pra você, mesmo quando ela te critica, te chama de chato, ela tem uma necessidade que é plena, que ela tá querendo atender. Mas a forma que ela tá fazendo isso é tentando influenciar um sentimento negativo em você para que você se comporte como ela quer. Isso é uma coisa que tem a ver com a comunicação alienante à vida, que é como a gente aprendeu a falar, a pensar. E a gente aprendeu a falar e pensar dessa forma porque queriam que a gente fosse um bom escravo. E essa é a origem da comunicação alienante à vida. É uma comunicação que envolve controle e que desassocia e desconecta a gente das nossas necessidades e sentimentos. A comunicação não violenta, que é a comunicação que eu busco ter na minha vida e que eu trago para vocês nos ensinamentos astrológicos, no meu curso de astrologia e na minha vida de modo geral, eu quero viver através dessa comunicação, é uma visão do Marshall Rosenberg, que é um psicólogo que foi assim, cara, gente, se você pegar a bibliografia desse cara, ele conseguiu resolver vários conflitos entre diferentes povos. Ele recebeu um prêmio da paz, né, que são as 50 pessoas no mundo que mais colaboraram com a paz. Mano, o cara, ele é incrível. E ele desenvolveu, né, ele sistematizou essa comunicação que, através dos estudos da não violência, do Martin Luther King, do Gandhi, e também da religião, da espiritualidade, ele descobriu qual era o jeito de pensar de pessoas que viviam a vida assim, com mais compaixão, sabe? Sentindo uma empatia pelos outros natural. E como isso se diferenciava do modo de pensar de pessoas que apreciavam a violência. Ele estudou isso, o que estava por trás disso. Ele chegou na comunicação não violenta, que é esse jeito de pensar e ver a vida, essa linguagem que nos ajuda a sermos autênticos com a gente e olharmos pra gente, olharmos para as nossas necessidades, nossos sentimentos, sabe? Que tanto as pessoas querem que a gente esteja desconectado, já que para eles é bem melhor a gente só pensar em termos de o que eu sou obrigado, o que é certo e errado, né? Quem que define certo e errado? A autoridade. Então, ao invés de falar sobre essas coisas, a comunicação não violenta nos traz para os nossos sentimentos e necessidades e nos ensina muito a visualizar as necessidades do outro, né? E nos liberta. E é sobre isso que eu quero falar para vocês, sobre essa parte da comunicação não violenta que nos liberta. Se você gosta de conteúdos assim, então deixe seu curtir, se inscreve no canal, aperta no botão vermelho de inscrever-se. Muita gente que me assiste, gosta de mim, não é inscrita. E, bom, eu quero muito que você se inscreva, porque aí você vai poder receber meus vídeos, a gente vai poder manter essa conexão. Então, se você sente aí no teu coração, então aperta no botão de se inscrever. E para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Levi
e eu sou astrólogo, eu ensino astrologia autêntica, que é uma visão da astrologia usando comunicação não violenta. E eu criei esse método porque eu acredito que a gente pode ter autoconhecimento sem jogar nossa autoestima fora e sem ficar criando crença limitante pra gente. Eu contei pra vocês uma história de mim num vídeo até recente no canal, que é Os defeitos do seu signo te protegem. E nesse vídeo eu falei pra vocês como que muitas vezes queriam me forçar a fazer coisas que eu não queria fazer. E isso principalmente acontecia porque eu era mais caretinha, né? Não gosto de beber e tal, não gosto de fumar, não gosto dessas coisas. E naquela época, os adolescentes só queriam saber disso. E aí me ofereciam várias vezes, queriam que eu tivesse comportamentos que não eram autêntico meu, sabe? Queriam me forçar a fazer coisas que eu não queria, simplesmente, né? E aí isso se manifesta de várias formas, né? Tanto, por exemplo, na forma de bullying, né? Porque eu também tinha um cabelo bem grande e naquela época eu nem sabia que eu era homossexual e eu já sofria homofobia, já sofria muito por causa do machismo, porque já tinha sido ameaçado diversas vezes, simplesmente por eu gostar do meu cabelo grande, sabe? E a maneira que eu lidava com isso era bem ruim, né? Eu me sentia muito mal por aquilo, mas eu também não cortei meu cabelo, isso é uma coisa que eu sinto muito orgulho de mim. Também acontecia em relação aos estudos, porque eu gostava de estudar, né? Fui ficando maluquinho depois, quando eu fiz 14, 15, 16, 17 anos, né, que eu me assumi, aí eu fui me libertando mais, né, e foi muito bom pra mim, foi uma época maravilhosa. Mas ainda gostava de tirar nota boa, né, amava estudar, então era bem diferente. As pessoas queriam que eu bebesse, tentavam forçar até que eu bebesse, que eu fumasse, e eu não gostava, não queria, né. Então, do que eu era chamado, né? Uma pessoa chata, aquela pessoa que, né, não quer beber, não quer fazer nada, a pessoa mais careta, enfim. E eu ficava ali na minha, né? E tive o prazer de conhecer pessoas que compartilhavam dos meus valores, o que foi muito bom pra mim, né? E que me salvou, inclusive, né? Mas qual que é o ponto da história? O ponto da história é que é chamado de chato alguém que não quer agir como você quer. Porque a gente aprendeu a falar sobre as nossas necessidades dizendo o que o outro tem de errado. Como assim? Às vezes, por exemplo, imagina que você está num ambiente e tem uma pessoa que está falando mais alto do que você gostaria. E aí, qual é a sua maneira de falar para ela que você precisa de silêncio? Muitas vezes você vai dizer, nossa, você está gritando muito. Como você é barulhenta. É assim que a gente aprendeu a comunicar as nossas necessidades, dizendo o que os outros têm de errado. Por exemplo, digamos que você queira mais conexão, amor dentro do seu relacionamento. E você olha para o teu marido e você diagnostica ele, você fala assim, como que você é frio, você é como se fosse uma porta, você não olha para mim. Cara, a necessidade que você está sentindo é amor, é receber aquele amor da pessoa. Mas o que você está fazendo para tentar atender essa necessidade? Você está dizendo o que o outro tem de errado. O que acontece aqui? O cara, ele acabou de ser criticado, ele não está se sentindo amparado. Grandes são as chances dele só se fechar ainda mais. E você vai confirmar a sua teoria sobre ele. E assim a gente vai construir relacionamentos cada vez mais infelizes com os outros. Você compreende isso? A gente aprendeu isso muito cedo, né? Quando a gente era criança, porque nossos pais também aprenderam dessa forma. Então nossos pais diziam pra gente quando a gente se comportava bem, quando a gente se comportava mal. Deixavam isso bem claro, às vezes xingavam, né? E muitas vezes a gente acaba com muitos medos, né? A gente acaba carregando aquelas vozes conosco. A gente acaba não agindo de certas formas porque a gente tem medo de, né, falar muito alto, ser muito insensível, ou então ser muito bravo, ou então ser... Enfim, a gente sempre tem medo, né, de ser acusada daquilo que a gente era acusada, né? Quando a gente era criança, porque no fundo a gente quer amor. E aí a gente fica nesse ritmo com a gente. Então, o primeiro passo para você ser uma pessoa mais chata, para você ser alguém que fala não e que pensa na própria felicidade nos seus sentimentos, é você ter ciência dessa violência que está por trás da nossa comunicação. É você perceber quando uma pessoa está criticando algo seu, ela está tendo uma expressão trágica das necessidades dela não supridas. Ela está tentando controlar você através desse julgamento. Ela não é um demônio por causa disso. É que é a maneira torta dela, que ela aprendeu a falar sobre as emoções dela e as necessidades dela. E comunicação não violenta não é exigir perfeição dos outros, não.
Várias vezes eu já ouvi uma coisa que a pessoa dizia de forma violenta, mas eu escolho ouvir de forma não violenta. E quando eu faço isso, eu posso me conectar com aquele real sentimento da pessoa, né? E quando eu comunico isso para a pessoa, é até legal, porque a pessoa tem ali uma tradução daquilo que ela está tentando falar. E às vezes aqui a gente tem uma oportunidade de conexão, compreende? Por isso que eu disse, não é ver esse vídeo e começar a achar que todo mundo é uma pessoa péssima e você é uma pessoa ótima. Não é isso, tá, meu amor? Até porque você tem que vigiar a tua violência na tua comunicação, viu? E também na maneira que você ouve as coisas. Mas voltando aqui ao ponto, o primeiro passo é você identificar isso. Que as pessoas elas tentam falar sobre as necessidades dizendo o que você tem de errado. E aí você tem que pensar, quando alguém criticar você, se essa pessoa está criticando, está falando de alguma problemática, porque realmente é algo ali que, né, não está sendo legal e que você está querendo mudar também, que às vezes aquela pessoa está dando um feedback, está tentando explicar para você sobre as necessidades dela. E aí uma coisa é você ouvir, sabe? E reconhecer que, cara, eu gostaria de amar melhor essa pessoa. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você está de bem com essa característica sua e alguém está querendo que você mude. Reparou a diferença? Então você tem que distinguir isso, tá? E aí o convite é o seguinte, olha para o que essa pessoa está sentindo de fato, através da fala dela. Se você só fizer essas coisas, se você só conseguir reconhecer a possível necessidade que está por trás daquela fala infeliz daquela pessoa e reconhecer os seus sentimentos sobre aquilo e, enfim, se aquilo faz sentido para você, se não faz, isso aí você já arrasou muito. E não tem resposta mágica sobre o que fazer depois disso, né? Mas aqui você já vai estar reconhecendo ali o que o outro está falando de uma forma diferente. Você não está se defendendo e nem está aceitando o que o outro está falando. Você está numa posição que você está querendo ter empatia pelo outro e empatia por você também. Aí, depois disso, o que vai ser legal você pensar? Que um não para o outro é um sim para você. O que eu quero dizer com isso? A grande questão é que a gente foi educado a sempre dizer sim, né? Uma criança que diz não, que faz birra, é uma criança mal educada. Não é verdade? Não é assim que a gente aprendeu? Então você tem que tirar o poder que você deu para essas ideias que estão aí, essas coisas que estão ali na tua cabeça, controlando suas atitudes. Você tem que aprender a tirar o poder dessas ideias e colocar o poder de volta em você. Sempre quando você for fazer uma coisa, você tem que fazer pela tua felicidade de o fazer. Muitas pessoas têm dificuldade de dizer não, não é verdade? Só que você tem que entender que um não para o outro é um sim para você. E é muito importante você dar esse não só para você, como também para o outro, sabia? Porque pensa só, você acha mesmo que o outro quer que você faça aquilo que você está pedindo? Mesmo que signifique que você vai desistir das suas necessidades, que vai te fazer mal? Eu tenho plena certeza que as pessoas não querem que os outros façam coisas para elas nessa energia. Pode até ser que sim, mas aí a gente já está falando de uma pessoa que está pensando de uma forma bem violenta e aí a questão é um pouco mais complexa. Mas no geral, quando uma pessoa pede algo para você, ela deseja receber aquilo por amor, sabe? Ela deseja que você tenha plena vontade de fazer aquilo. Pensa sobre você. Quando você pede algo para alguém, você não espera que ela faça com amor aquilo, que ela goste de fazer aquilo por você. Ninguém quer que o outro faça sem querer fazer. Claro que a gente pode ficar bravo, pode ficar, né, quando o outro diz não pra gente, mas isso não significa nada. Afinal de contas, às vezes para ela é muito importante aquilo, ela às vezes recebe aquilo de uma forma violenta, né? Porque a violência não é só o que as pessoas falam, mas como elas escutam, né? Mas o lance é que ela quer que você se importe, sabe? Por dentro é porque ela quer que você se importe. E você pode até se importar, mas às vezes aquele não é importante para você atender às suas necessidades, não é verdade? Tem uma história que é muito interessante de te contar, que é do Marshall Rosenberg, criador da CNV, que ele fala sobre uma mulher grávida que bateu na porta dele, que acordou ele no meio da noite. E ela estava desesperada, ela era grávida de 8, 9 meses e ela tinha acabado de ser expulsa pelo marido. E aí o Marshall, né, ele acolheu ela, ouviu ela e o que aconteceu foi o seguinte, ela simplesmente pediu um copo de água para o marido e ela
assim, ela sempre viu ele como uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que fazia tudo por ela. Ele praticamente fazia tudo por ela mesmo. E aí, naquele dia, ela só pediu um copo d'água e o marido dela estourou e expulsou ela de casa. E quando o Marshall ouviu essa história, ele ligou pro marido, chamou o marido, né? O marido foi lá, eles conversaram e o Marshall entendeu que o marido era uma dessas pessoas boazinhas, sabe? Que diziam sim para todo mundo. Repara que quando você faz uma coisa que você não quer realmente fazer, você paga um preço emocional, porque você não queria fazer aquilo, e aquilo é pesado. Você pode estar fazendo aquilo por medo, você pode estar fazendo aquilo por vergonha, você pode estar sendo motivado por algo que não é real, que não é autêntico, que não é seus sentimentos, mas sim por um medo, né, por algum tipo de receio, né, porque acha que deve, por culpa. E esse marido, ele tinha essa mentalidade de que ele tinha que ser um bom marido, um bom pai. Então várias vezes ele dizia sim, quando na verdade ele queria dizer não. E ele pagou um preço emocional ao longo do tempo. E a esposa pagou um preço alto também. Porque quando uma pessoa faz uma coisa pra gente que ela mesma não quer, a gente paga um preço emocional. Porque a pessoa relaciona a gente com aquela perda da necessidade dela. Compreende por que não é legal que os outros façam por nós o que a gente quer porque a gente acha que eles devem, de forma a custar as necessidades do outro? E eu não tô defendendo aqui a atitude desse cara, a atitude dele foi péssima, né? Afinal de contas, ele expulsou a mulher grávida de casa. Mas, por um momento, tenha empatia e observe as necessidades que motivaram ele a ter aquela ação. Depois de muito dizer sim quando queria dizer não, teve um momento que ele estourou. E aí foi um pedido simples, né? Água, que foi a gota d'água para ele, sabe? E que chegou ele a fazer esse ato que foi uma tragédia. Porque a violência é uma tragédia. É uma expressão trágica de necessidades não supridas. E essa é a origem da violência. Então, quando você diz sim, quando você quer dizer não, você está sendo violento com você. E todo mundo vai pagar um preço enorme aqui. Tá vendo a importância de, ao invés de você ser bonzinho, dizer sempre sim, você ser autêntico sobre o que você quer e não quer fazer? Às vezes você se importa com a necessidade do outro, sim, eu sei. Mas você vai precisar olhar pra você e negociar. Vamos imaginar que sua mãe pediu pra você lavar a louça e você tá cansada, exausta, né? Você acabou de trabalhar bastante. Você pode, nesses casos, dizer não para sua mãe e um não para ela, um sim para você. Porque você tá dizendo, olha, eu tô muito cansado agora. Só que sua mãe, o que vai acontecer? Ela vai estourar, né? Principalmente se for a Ariana. Porque as pessoas ouvem muito mal um não. Porque um não parece que é, não me importo com você. Na verdade não é. Então, qual que é uma forma bem legal de pessoas que têm dificuldade de dizer não? Dizer não. Falando por que não vão dizer sim. Porque quando você pensa, eu vou falar para essa pessoa por que eu não vou dizer sim, ela tem uma chance de compreender melhor as suas necessidades. Vamos imaginar de novo, a mãe chegou, pediu para você lavar a louça, você pode falar, olha, eu estou me sentindo bem cansado agora, acabei de voltar do meu trabalho, então eu estou precisando muito descansar agora, relaxar. Então aqui você está dizendo para essa mãe por que você não está dizendo sim para ela. Está explicando para ela. E aí existe uma chance maior da sua mãe conectar com esse sentimento, compreender, cara, eu já estive aqui. E aí ela pode receber esse não bem melhor. Ela sabe que esse não é uma negação, um não importo com as suas necessidades, com a limpeza da casa e que você precisa de cooperação para manter aqui limpo. Não, é eu estou muito cansado agora, eu preciso descansar. E aí você pode negociar com essa mãe, você pode reconhecer também as necessidades dela, falar, nossa, você precisa de colaboração agora, né? Você precisa, né, de ajuda, a gente precisa de limpeza. Isso ajuda a pessoa a ouvir melhor ou não, ter as necessidades dela reconhecidas. A partir daí, vocês podem negociar, que tal a gente lavar junto, que tal lavar mais tarde? Aí é vocês que resolvem com vocês. Não trate isso como uma fórmula, porque a vida não segue roteiros. Mas reconhecer as necessidades do outro, dizer para ele, falar das suas, isso é uma forma de mostrar que você ouve o outro. E é uma forma que facilita que ele te ouça também, que ouça seu não melhor. Mas independente do outro ouvir de forma violenta ou não,
Claro que você pode sempre corrigi-lo educadamente, falar, olha, na verdade eu estava querendo dizer isso, mas mantenha ali o teu não, sabe? Não faça uma coisa por culpa, por vergonha, por medo, porque você vai pagar um preço enorme e a outra pessoa também. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você seja alguém mais chata e consequentemente mais autêntica. E se você gosta desse vídeo, se você gosta dessa mensagem, aperta no botão de curtir, isso faz toda a diferença. E compartilhe com outras pessoas para que a gente possa ser mais verdadeiro com a gente, com as nossas vontades. Esse é uma coisa que para mim foi muito importante aprender, então eu espero que para você seja muito bom também. E compartilhe com pessoas que você sente que vão gostar desse conteúdo, que precisam ouvir isso, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha. O que você acha do que eu tô te falando? Falei bastante coisa, né? Quero saber a sua opinião. Então comenta aqui embaixo. Se inscreva, aperta no botão de se inscrever. Eu sei que tem muita gente que me assiste que não tá inscrito. Amor do céu, se inscreve nesse canal. Fala não pra mim não. Ah, brincadeira, pode falar assim. Vê aí se faz sentido pra você. Aí depois que você reconhecer que faz muito sentido, porque eu acho que não tem outra coisa que... Brincadeira dessa parte, se inscreva aí, aperta no botão, aperta no sininho para receber novos vídeos. E tem o grupo do Telegram aqui embaixo para você receber uns conteúdos mais aprofundados. Segundo link, você pode baixar meu e-book de astrologia, um conhecimento bem profundo astrológico. Cara, é muito legal. Então, baixa aí, é de graça. E você pode me acompanhar no Instagram também, lá a gente tem um contato mais pessoal, é @oimarcelolevi. Beijo, muito obrigado. Arigatou gozaimasu.